bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje nós vamos falar do dia 4 ao 18 de novembro. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Primeiro, obrigada por todas as mensagens, vocês são incríveis. Não sei quem falou, você não lê os comentários, mas eu vou deixar o comentário. Eu leio sim, tá? Eu não fico lendo o dia inteiro comentários, mas eu sim leio os comentários. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês, é por isso que eu estou aqui. Eu amo. E eu tenho um segundo de silêncio para as próximas 2 semanas que a gente vai viver. Pessoas, vocês não têm noção. Então assim, senta, pega a pipoca e se prepara, porque isso daqui tá intenso demais. Começa que hoje é dia 4, tá? Eu estou gravando e vou postar daqui a alguns minutos. Então assim, estamos mais ao vivo impossível. Estamos abrindo temporada de eclipses e, sim, claro, a melhor notícia do ano. Eu lancei o meu manual 2022. Se você comprou o manual do ano passado, dá uma olhadinha lá no manual e planner ano passado, dá uma olhadinha lá no teu e-mail que eu mandei um presentinho especial. Algumas outras pessoas também receberam um presentinho especial no e-mail, dá uma olhadinha lá. Tá lá, clica aqui no link, depois dá uma olhadinha, tá assim incrível, repaginado, PowerPoint, material didático, tudo pra entender o 2022, tá? Tá assim incrível, clica, olha, desconto especial, semana de lançamento, mês de lançamento, enquanto eu ainda tô gravando o curso, 2022 tá imperdível. Esse curso tá mais um curso terapia do que qualquer outra coisa, porque a gente tem que falar sobre o que a gente viveu em 2020 e 2021 como um todo, tá? Eu mesma tô passando por esses processos de... 2021 foi um ano muito difícil pra mim, muito difícil pra mim. E eu imagino que muitas pessoas, não só o coletivo, óbvio, mas muitas pessoas que também têm o mapa um pouco parecido com o meu, com ascendente em aquário, pessoal do começo dos signos fixos, né, touro, escorpião, leão, aquário, passaram por poucas e boas, porque faz parte da influência, ela tem um motivo, não é uma maldade do universo, tá? Eu não vejo dessa forma, mas isso não significa que por a gente ter astrologia a gente não passe pelos desafios, a gente passa com consciência, então fica mais fácil, tá? Então é por isso que eu tô meio sumida, eu tô cuidando também de algumas questões de saúde, tô cuidando da minha saúde mental. Pra quem não sabe, eu tive assim, né, eu não vou falar burnout, porque o meu burnout é minha vida inteira, assim, né, eu tive estafas, eu tenho estafas, então eu tô aprendendo a me entender melhor, pra eu não queimar e ter que desaparecer, sabe, gente? Então eu tô nesse processo aí, por isso que eu tô dosando a minha presença para eu me recuperar 100%. E uma vez que eu tiver recuperada, eu pretendo voltar de maneira mais forte aqui com vocês, tá? Que eu adoro, amo de paixão, tava morrendo de saudade. Enfim, pessoas, vamos lá. Então, aproveita, o link tá aí. Enfim, hoje, essa lua nova, gente, ela é simplesmente um cataclisma. Que semana! Esse é as minhas anotações. Então eu vou falar primeiro, tá? A coisa mais light que eu tenho aqui. Mais light. Que é o fato de que Vênus vai entrar em Capricórnio. Por que eu tô comentando que Vênus vai entrar em Capricórnio? Porque eu nunca comento esse tipo de entrada no signo, porque eu acho que a relevância é muito baixa pra comentar aqui no vídeo com vocês. É que essa entrada de Vênus em Capricórnio amanhã, hoje é dia 4, né? Dia 5 de novembro, ela é muito importante. Porque a 2021 não ia te abandonar assim, sem deixar uma Vênus retrógrada bem no fim do ano. Pessoas, a gente vai ter em dezembro Vênus retrógrada, ela vai ficar na transição do ano, né? Em 2022 ela começa também ainda retrógrada, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas o fato dela entrar em Capricórnio agora é importante porque por ser o signo em que ela vai retrogradar, ela vai ficar em Capricórnio de 5 de novembro até 6 de março, tá? É muito tempo de Vênus num signo só. Então as pessoas que têm bastante coisa em Capricórnio vão ser bastante afetadas por isso. Então a gente vai falar isso mais pra frente, isso tá no manual loucamente, porque Vênus e Marte vão fazer um escarcéu no comecinho de 2022 no céu. Tem uma temática muito interessante, uma narrativa muito louca ali, enfim, que eu tô, né, quando eu tô gravando o curso eu tô estudando isso e tá assim, é muito louco, é muito engraçado. A gente vai chegar nesse ponto quando chegar mais perto. Mas assim, é interessante o fato de que isso vai estar em Capricórnio, Marte vai entrar em Capricórnio ano que vem,
e a gente tem feridas em Capricórnio que estão precisando ser curadas, né? Então acho que essa Vênus retrógrada aqui no futuro, ela vai trabalhar muitas das questões que a gente viveu em 2020 e 2021. Então vamos falar disso mais pra frente, mas então já fica esse teaser aí de Vênus, gente. Vênus entrando em Capricórnio agora, e isso vai durar muito tempo e a gente vai depois entender isso, a gente vai viver isso, tá? Legal, então essa é a coisa mais light que eu tenho pra contar pra vocês. Então vamos aqui à real. A real é que agora a gente abre a temporada de eclipses. E o que isso significa? Essa lunação, lua nova em Escorpião, vai abrir a temporada de eclipses. Essa lua nova não é um eclipse, mas ela é a lua nova que vai dar origem à próxima lua cheia, que será um eclipse, tá? Então isso já é importante por si só, porque eu falo, os eclipses, eles são aceleradores do destino, tá? Eu não acredito muito naquela visão tradicional da astrologia, respeito, uso, mas como a minha filosofia de vida é um pouco diferente muitas vezes da visão da astrologia tradicional, que era uma visão de mundo diferente lá atrás, né? Essa coisa muito preto ou branco, tipo, eclipse é maléfico, isso é benéfico, isso pra mim é muito dual e muito básico. Pela minha própria experiência na minha vida, de ver como as coisas vão se desenvolvendo, das pessoas com quem eu convivo, trabalho, de que eu vejo que as influências astrológicas, elas são como gatilhos dos seus próprios enroscos, tá? Então, se um eclipse trouxe algo que na tua visão daquele momento negativo, assim como eu também passo, tá, gente? Às vezes vem umas influências aí que me jogam numa máquina de lavar louca ali, eu saio rodando e, né, Deus me salve. Mas qual que é o objetivo disso, né? Assim como, sei lá, o arroz você tem que pôr lá no pilão pra ele descascar, é a mesma coisa aqui na nossa vida. 2021, gente, me descascou de um jeito. Eu tive Saturno no ascendente, Saturno quadratura meu Saturno, Saturno quadratura com o meu Sol. Gente, isso por si só, tá? Eu sou uma sobrevivente. Sou uma sobrevivente. Essa semana, por exemplo, travei a coluna, tô em recuperação. Então, assim, esses gatilhos, né? Esses acontecimentos que em aparência são negativos, parece, né? Ai, meu Deus. No fundo, né? Eu acredito muito no descascar como evolução. Então, esses acontecimentos parecem negativos, mas eles quebram estruturas desnecessárias na nossa vida, tá? Então é só uma questão, como que eu sei isso? É sempre mais legal trabalhar com a astrologia e com a vida? Não mais legal, mas adiciona na nossa vida, né? Olhando pra trás, tá? Olhando pra trás e ressignificando, tá? E olhando e entendendo. Por isso que nesse manual eu tô olhando muito pra 2020 e 2021 e para os trânsitos de Saturno como um todo, que são maravilhosos pra gente entender o que a gente tem vivido. Eu vou fazer uma regressão de Saturno com vocês no curso. E é impressionante como o olhar para trás valida o futuro e tira o medo do futuro, tá? Assim, de um futuro negativo. Então, essas influências, quando vocês olharem assim, tipo, no olhinho do monstro de vocês, porque todo mundo tem um monstro, né? A gente tem um grande medo, a gente tem uma aflição. Por isso que a gente se segura tanto no prazer, né? Com medo das coisas que parecem ser negativas. Quando a gente olha ali, a coisa não é tão grande assim, e se a gente conseguir passar pela fase difícil, eu não tô sendo good vibes aqui falando que tudo é legal, no sentido de, que gostoso, a vida tem que ser 100% gostosa, porque isso é uma alucinação, isso não existe pra ninguém, né, nem pra um astrólogo, nem pra um grande mestre espiritual, que também passa pelo seu desafio, seus desafios, mas assim, a gente tem que olhar isso com aquele olhar de, peraí, o que isso tá me ensinando? Ninguém aqui é vítima, tá? Não acredito na mentalidade de vítima. Sim, passamos por coisas difíceis, mas ninguém é vítima, tá? Por que isso tá? Qual que é o meu karma? Karma é ação, lembra, gente? Karma não é algo negativo que nem é visto aqui no ocidental. Então, o que gerou, né? Se eu tô observando aqui um resultado, um fruto, qual foi a semente que eu plantei, tá? Então, eu sempre falo, né? Eu não, né? Os mestres, né, falam. Plantou manga, colhe manga, tá? Então a gente colhe o resultado do que a gente vem fazendo nessa vida, e vidas e vidas e vidas, tá? Então é legal olhar isso quando esse eclipse bater lá na frente. É por isso que eu tô falando isso. Então essa lua nova aqui abre a temporada de eclipse. Eclipse é acelerador de destino. Ele é assim o karma manifesto. Ele é
uma bomba na consciência. Ele traz sempre alguma coisa, muitas vezes inesperada, imprevisível. Pessoas importantes entram na nossa vida, normalmente pessoas ou situações dos períodos de eclipse, tá? Então isso é sempre importante da gente ficar atento. E o fato dessa lua nova abrir para isso, que a lua cheia em touro, vai ser no dia 19, que vai ser um eclipse lunar, a gente já vai entrar nesse portal do destino, tá? Até o dia 19. Então a gente já tem que abrir os olhos para esse movimento. Outro fator é que é o primeiro eclipse em touro, então pessoas aí dos signos fixos vão continuar sendo descascadas. Hello, gente, tudo bom com vocês? Somos nós mesmos, chegou a nossa vez, tá? A gente vai ter um último eclipse em Sagitário no dia 4, e aí já era, agora é forever, por 1 ano e meio, touro e escorpião, tá? Então a gente vai estar nesse ritmo aí. Então, só que o que acontece, né? A lua nova em escorpião agora, ela tá assim numa configuração tão inacreditável que eu adoro. Eu olho assim e falo, ai não, parece uma palhaçada, parece que alguém orquestra, né, que vai lá e faz a coisa. Essa lua tá acontecendo em uma direta oposição por Urano, tá, gente? E assim, não é uma oposição, não, é no mesmo grau e no mesmo minuto, praticamente, 12h40, chega a ser chocante. Então estamos hoje, tá, abrindo o portal do inesperado, do repentino, dos rompimentos, dos surtos, da ansiedade. Isso no seu padrão negativo. Essa lua nova pode trazer tudo isso. Aí o que eu te convido a fazer? Primeiro respirar, tá? E olhar tudo isso e não ficar reagindo. Por isso que eu sempre recomendo meditação, né? Quer romper karma, aprende a meditar. É o único remédio, assim, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar ali que nem um chuchu? Claro que não. Mas eu vou, cada vez que eu sentir uma raiva, cada vez que eu sentir uma irritação, surtar, mandar WhatsApp, mandar e-mail, pedir demissão? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai usar essa energia do rompimento, essa energia desse gatilho louco que essa configuração tá abrindo para as próximas 3 semanas, isso daí vai estar muito forte. A gente vai abrir a energia de romper com o que tá estagnado, tá? No último clima eu falei pra vocês que Saturno tava andando pra frente, Júpiter tava andando pra frente, Mercúrio voltou a andar pra frente, então a gente teve assim a movimentação dos planetas que ficaram trabalhando de uma maneira interna na gente nos últimos meses, que eles começaram a andar pra frente, só que eles não começam a andar pra frente correndo, né? Tem primeiro um processo de voltar a caminhar. E esse processo, ele vai estar desenrolado entre dezembro e janeiro, que é quando Saturno já vai chegar lá nos seus 13, 15 graus, tá? Então, de outubro até janeiro, a gente vai desenrolar o que a gente enrolou ali em 2021, que foi uma complexidade enorme. Então, essa lua nova e os aspectos que vão acontecer depois dessa lua nova, que vai ser no dia 10 de novembro e no dia 17 de novembro. No dia 10, tá? O que vai acontecer? Marte vai fazer quadratura com Saturno e Mercúrio vai fazer conjunção com Marte e, obviamente, Mercúrio vai fazer quadratura com Saturno. Então, esse dia 10 é um dia tenso, tá? Cuidado! Dia 10 não, né? A sequência que leva o dia 10, de agora até lá. E já tá vindo de um pouco antes, né? Mas esse dia 10, gente, ai meu Deus. Então a gente tem isso daqui. No dia 17, Marte vai fazer oposição a Urano. E aí, no dia 19, a gente tem o eclipse. Então assim, a gente vai viver um possível caldo ou um possível surf num tsunami de romper com tudo que a gente vivenciou em 2021. Então, se a gente tava borboleta no casulinho antes, né, a lagartinha no casulinho, a gente tá num processo agora de começar a romper. Então, se vier uma irritação, se vier uma dor no corpo, hello, tudo bem? Se vier um desconforto, não olha isso como algo negativo, tá? Porque não é, eu tô com as coisas travadas, por quê que eu tô com as costas travadas, com não sei o que, ai, que desespero, preciso ir no médico. Sim, claro, eu vou tratar isso, tô tratando isso de uma maneira. Só que o que isso tá me dizendo? Tá me dizendo que as minhas costas travou quando eu fui tentar voltar pro meu molde
2021, por exemplo, tá? E pra mim, pessoalmente, foi assim. Então, quando eu entrei numa situação que já não faz mais sentido pra mim, eu sinto um desconforto, eu sinto uma dor, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma depressão. Então, essas sensações negativas, elas não são ruins para nós. Elas servem de bússola para dar direcionamento para nossa vida. Vocês precisam olhar para dentro para entender como viver a vida do lado de fora. Se você tá num relacionamento que te dá dor de estômago, que te dá sofrimento, que te dá angústia, será? Né? Se você tá num trabalho que tá te deixando em depressão, que tá te... Será? Então, assim, a gente precisa olhar esses pequenos sinais da vida. Claro que eu tô falando de coisas crônicas, não de um dia, né? Eu tô não sei o quê. Todo mundo tem dificuldade, a vida traz isso, é normal pra todo mundo. Mas quando a coisa tá ficando esquisita e aí o corpo trava e a energia não sei o quê e dá uma depressão, aí você vai lá e toma um remédio e bebe álcool e assim, cronicamente, né, toda hora para escapar, você pode estar suprimindo uma coisa que precisa eclodir, né? Claro, se você toma remédio é importante, né? Você pode estar bem doente, psiquiatra, tal. Ok, não tô falando disso, tá? Por favor, escuta o que eu tô falando na essência. Então, assim, olha pra isso, tá? Não fuja, olha. Fica com o teu corpo encrespou, o que tá acontecendo, o que me leva a dar dor de estômago, o que me leva... Vamos escutar, porque esse terremoto que a gente vai viver agora nas próximas semanas, ele precisa ser vivido com consciência para que a gente rompa com as coisas que fazem sentido e não que a gente tome decisões que a gente pode se arrepender depois, tá? E errar faz parte, tá? Eu cometo vários erros, me vou em direções que depois eu olho e falo, putz, mas é assim que a gente aprende. Ninguém aqui nasceu sabendo, né? A gente vai caminhando e errando e voltando e refazendo. Muitas vezes eu vejo, né, como o orgulho atrapalha, né? Eu tenho orgulho também, eu tenho um ego também. E como atrapalha da gente tomar decisões que realmente fazem sentido, porque a gente tá preso às vezes a um orgulho, né? Então, preparem-se, tá? Porque estamos abrindo um movimento insano. Legal. Então, essas configurações que eu expliquei que vão acontecer começam hoje com uma lua nova insana, do inesperado, do repentino, de movimentos meio caóticos, tá? É comum não conseguir dormir, ficar acelerado, pensamento. Deixa passar, gente. Não se apega a isso. Não leva isso tão a sério, sabe? Tô ansioso, tô nervoso, tudo bem. Então não toma tanto café, para respirar 5 minutos, escuta uma música calma, deita ali na tua cama quando você chegar em casa e não se reacelera, né? Tenta dar uma dosada. Se a gente é uma pessoa muito parada, a gente tem que injetar um pouquinho de energia. Se a gente é muito pilhado, a gente tem que aprender a relaxar. A gente tem que buscar um pouco essa coisa do equilíbrio e do caminho do meio, que é o que faz bem, tá? Que mantém a estrutura. A gente nunca vai ser equilibrado. Porque a vida é puro desequilíbrio o tempo todo, né? Mas a gente sempre tem que estar nessa corda bamba do equilíbrio, tentando estar em cima dessa corda, tá? Então é importante entender isso. Essas configurações aqui acelerarão a nossa vida e tudo isso, tá? Quem tá acompanhando o clima desde sempre, amo vocês, sabe que eu falei o ano todo sobre a configuração de Saturno-Urano, que tá completamente envolvida aqui nessa história, tá? Tudo que eu tô falando tem a ver com tudo, tá tudo amarrado uma coisa na outra. Eu prefiro olhar o significado maior do que ficar pensando em cada aspectozinho e tudo mais. Essa configuração de Saturno-Urano, gente, que eu falei que ia afetar a gente principal, ela é o ano todo, mas que ela ia trazer ainda uma energia ainda mais forte pra gente, de tensão coletiva e daí, claro, individualmente e principalmente para as pessoas que, como eu, têm planetas e pontos no começo de signos fixos, né, ali de Aquário, Leão, Escorpião e Touro, né, até os 13 graus, que foi o pessoal que foi carcado esse ano. Essa configuração tá muito tensa no céu. Por quê? Urano tá andando para trás, e em janeiro vai começar a andar pra frente. O Saturno começou a andar pra frente. Isso quer dizer que eles estão voltando que eles vão se reencontrar por quadratura mais uma vez, agora no 24 de dezembro, tá? E isso
vai dar um tempo, mas volta no segundo semestre de 22, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o que isso causa? Coletivamente eu tenho falado o tempo todo, né? Velho versus o novo, etc. Falei isso incansavelmente. E essa configuração que aconteceu e trouxe uma influência muito forte foi janeiro, fevereiro, junho, julho, novembro e dezembro. Essa entrada de Marte em Escorpião, com essa lua nova, Escorpião sendo signo fixo e ativando, né, essa configuração, traz para todas as pessoas uma sensação de desconforto constante, tá? Falei com os meus informantes por aí, as pessoas que estão vivas, e são meus amigos, colegas, clientes, pessoas, né? E observando as influências. O que essa energia tem trazido é o seguinte, sabe quando a gente tá doente? Por exemplo, né, uma amiga minha acabou de fazer uma cirurgia de apêndice. E aí ela tem que dormir, coitada, assim, né? E ela não pode virar para um lado, ela não pode virar para o outro, ela tem que ficar quieta. Mas mesmo ficando quieta, tá um desconforto, tá? Então essa energia de Saturno-Urano que rolou durante esse ano todo, ela trouxe essa sensação de não importa para onde eu vou, buga, dá errado, traz desconforto. Por quê? O velho não tem mais espaço, o novo ainda não sabe para onde ir. E não tem assim uma resolução, porque eu juro por Deus que eu como pessoa, não como astróloga, porque tipo, atrás dessa astróloga tem uma Tiffany, né, que tá sendo redescoberta em 2021. Por trás disso, assim, né, por essa busca do conforto de, peraí, então eu tenho que ir por aqui? Peraí, não, eu tenho que ir por ali? Então essa busca de direcionamento muitas vezes levou a algum tipo de frustração, porque o caminho não tá pronto. Então, é meio que tentativa e erro e buscar autoconsciência dentro dos processos. Então eu vou mudar de cidade. Então eu vou mudar de trabalho. Então eu vou mudar de relacionamento. Provavelmente nenhuma dessas coisas está conseguindo se encaixar. Por quê? Porque a energia coletiva, sendo o céu, né, aqui embaixo um reflexo da energia do céu como um espelho, se tá desconfortável lá em cima, e pra mim quadratura é o aspecto mais chato que tem pra lidar. Não tem igual. Quadratura é desconforto puro. Então, estando no céu uma energia de desconforto, aqui embaixo dificilmente a gente vai encontrar um alento, tá? Então, ficar nesse desconforto e não achar que vocês vão resolver a vida de vocês antes de janeiro, fevereiro, particularmente nesse tópico Saturno-Urano, tá? Porque o que o céu tá pedindo da gente fica no desconforto. Eu quero que você aprenda através do desconforto, tá? Então isso é difícil para nós seres humanos, seres levados pelos sentidos e pelo prazer, tá? Mas eu tô falando isso por quê? Porque para vocês não se sentirem culpados, frustrados, não tô conseguindo resolver minha vida não tá andando. Então assim, eu também sinto essas coisas muitas vezes e a gente tem que ficar nesse momento, porque isso faz parte. Você não tá no caminho errado, você não tá... É reflexo do momento atual, tá? Então não se sintam assim... como é que fala isso? Arrasadas mesmo, assim, ai, nossa, nada... Todo mundo tá em algum grau sentindo isso, tá? E assim, né, eu tô sentindo que é o quê? É um dia de cada vez, tá? É um dia de cada vez, porque tudo que a gente tá tentando planejar, prospectar para muito longo prazo, não tá funcionando agora por causa dessa influência de inesperado, repentino, portas misteriosas que se abrem, sabe? Então, tenha um pouquinho de paciência, tá? Leva essa mensagem pro seu coração no sentido de busca o bem-estar, busca o conforto, vai cuidar do corpo, vai cuidar do espírito, né? Cuida da família, vai cuidar dos seus bichinhos, busca o conforto nesse cotidiano, não tentem resolver grandes coisas, não tentem, né? Fica assim no momento presente mesmo, porque é só ali que a gente tá conseguindo resolver as coisas, né? Então essa é a minha... dica da astróloga de como viver melhor nesses momentos aqui, tá? Porque a energia de desconforto é, assim, o que tá rolando nesse momento, é o que tem pra hoje, tá? E o importante da astrologia é o quê?
É usar essa energia de entender que tem um desconforto e entender que a gente é suscetível a isso, tá? Então eu imagino assim, o que pra mim, vamos pôr numa imagem, o nosso mapa astrológico, né, que é a nossa configuração de psique, energia e karma, né, ela é como um vaso. Então nós somos como se fôssemos um vaso, e cada vaso, né, de cerâmica ali, ele é diferente. Ele não foi feito ali naquelas fábricas, né, que fica tudo igual. Não, a gente é assim, foi feito por um artesão ali, bonitinho, ceramista, e cada um é diferente, tá? Então cada um aqui no planeta Terra tem uma configuração única. E essa configuração única vai variar também de acordo com a alma que vai habitar aquela configuração, porque não tem um vaso bom e um vaso ruim, tem uma certa energia que habita aquele vaso. Legal. As influências astrológicas são a água que vai ser despejada. Às vezes é água, às vezes é vinho, às vezes é suco, às vezes é uma água meio lameada. Só que em algum momento, passando o tempo, aquela água é despejada, aquela água evapora. E aí vem uma outra água e entra dentro daquela configuração, tá? Então esses trânsitos astrológicos nada mais são do que isso, essas influências, tá? Elas passam. Só que enquanto a gente vive é difícil. Então não fica olhando para o futuro querendo que tudo passe logo, porque logo vem uma outra configuração. A tua jornada no planeta Terra, dentro de um corpo encarnado, é suscetível a essas influências, tá? A única coisa que te tira da dor dessas influências é o teu grau de consciência e não achar que um dia você vai encontrar a fórmula perfeita da felicidade, plenitude, porque você é astrólogo agora e pratica yoga. Não é assim, tá? Confia em mim. Então, o que te liberta é o teu grau de consciência durante a passagem dessas influências, tá? E o que liberta? Meditação ajuda muito, gente, porque você daí começa a entender que você é um vaso e que tem água em você. Porque senão você tá tão identificado com aquela história que você nem sabe nada disso. Você só tá ali queimando num fogo, né? E tem uma hora que você tá se divertindo e aí a vida vai passando e tá tudo bem. Mas o legal é a gente ir adquirindo consciência, tá? E adquirir consciência também dói, tá? Não é um uhul, que legal, agora eu sou super espiritual, sou super feliz, tô em cima de uma montanha, numa pose de yoga, ao contrário, né? E também não, tá bom? É isso, meus maravilhosos. Não esqueçam que o manual tá disponível. Tá incrível. Eu tenho lá um cronograma. Assiste o videozinho. Tem um material didático lindo, muito parecido com o do planner do ano passado. Assiste o videozinho. Apoia meu trabalho, tá? Que é muito legal poder, né, também usufruir disso pra eu continuar gravando mais vídeos pra vocês, porque o material tá bem legal. Tem um videozinho explicando, eu mostro por dentro do manual como vai ser, tudo lá no PowerPoint, super divertido. Tem um cronograma. A minha ideia é postar os vídeos antes do que tá no cronograma lá, mas eu coloquei aquele cronograma pra ter a data com certeza ali, mas a minha ideia é já ir lançando e gravando e lançando dentro da plataforma lá, tá bom? Lindos, tenham uma ótima lua nova, se segurem, essa lua nova promete. Ah, eu não falei, ela vai ser às 6h14 da tarde agora, da noite, no horário de Brasília, hoje, tá? Today. Então se preparem que a energia já tá com tudo! E eu vejo vocês no próximo clima, até lá!